É certo que os SCPs Jokers não são feitos para serem levados a sério, mas tem alguns que até são maneiros, como por exemplo o SCP-729-J. Mas sério, o que eu coloquei nessa lista são só a ponta do iceberg de um monte de merda que eu achei no site da Fundação. Pra quem entrou no mundo dos SCPs vendo aquelas criaturas incríveis com histórias envolventes, vão ficar de queixo caído com essas decepções. O primeiro provavelmente você poderia encontrar no banheiro da sua casa. O SCP-789-J é simplesmente um fantasma de cocô. É a cara de um fantasma dentro da sua privada. Quando você faz cocô, ele fica tipo... para com isso, E depois para de falar porque tem cocô na boca dele. E claro que dá pra piorar. A descrição dele diz que ele viaja por bundas e que você só pode se livrar dele quando você limpa a sua bunda. Essa é a moral da história. Às vezes ele mata outras bundas por aí e faz elas virarem bundas fantasmas também. Mas ele sempre tá solitário porque ele é um fantasma da bunda. E porque isso faz sentido? Simplesmente não faz sentido. E ele ainda tem uma nota especial que diz no fim do arquivo: se você cair na privada, ele come o seu bumbum. Cara, vocês têm noção de como tá a mente do palhaço aqui depois de ler isso? Passou um filme na minha cabeça de quando eu fiz o meu primeiro vídeo de SCP e agora eu tô lendo essa porcaria. E sim, tem como piorar. Cara, esse aqui eu poderia facilmente dizer que é o pior de todos, a escória da Fundação, mas eu ainda não vi nem metade dos SCPs piadas que tem pelo site da Fundação. Então fica por conta de vocês darem a opinião do pior. Pra quem quiser saber, esse é o SCP Miau-J, e por favor nem perde seu tempo entrando na página, porque como eu tô mostrando aqui é só miau pra cá, miau pra lá, foto de gato e não tem mensagem nenhuma escondida ou algum plot twist, é só miau. E como se não bastasse ter aquele outro SCP que é um hambúrguer que causa um infarto depois que você come, nós temos o SCP Piada que também é um pão e pensa num pão seguro. Para mexerem com ele tem que usar um traje de proteção da classe A e manter ele seguro num nível de biossegurança nível 4. Mas o que acontece se isso não for seguido? Simples, você morre. É totalmente incinerado sem mais nem menos e depois limpam o lugar como se nada tivesse acontecido. Ele parece um sanduíche comum de bacon e queijo com um molho dentro, mas no lugar das fatias de pão, são fatias de frango frito. No arquivo censuraram a data e o nome do agente que encontrou o SCP pela primeira vez. E depois de garantir que o pãozinho estava bem preso na sua cela, ele foi de arrasta pra cima por vontade própria. E o mais bizarro foi que encontraram muito sal dentro do cadáver. Provavelmente ele comeu o pão e isso foi a consequência. A embalagem original do 1162-J foi encontrado na época que ele foi contido, mas os cientistas acharam muito difícil que qualquer produto como ele fosse vendido na época, porque eles não tinham nada a ver com os sanduíches que eram vendidos naquela época e ele também causava uma relutância nos humanos. Os efeitos de ser exposto a ele são bem... diretos, e eu me pergunto quem seria o idiota de comer ele. Por mais que ele seja bem apetitoso à primeira vista, o primeiro efeito diz que ele causa uma repulsa e fora isso, se você comer mesmo assim ele te causa insuficiência cardíaca muito rápido e logo depois te leva para jogar com o Pelé. Depois da sua morte, vão ver que você tem uma quantidade enorme de sal no corpo e obviamente isso causou um piripaque em você. A partir daí eu não entendi mais nada, porque apareceu um novo adendo falando que ele atrai os humanos, fazendo eles comer o SCP, sendo que antes ele causava uma repulsa. Mas enfim, as pessoas que foram seduzidas pelo pão vão comer ele mesmo sabendo que ele pode simplesmente te matar. E eu nem preciso dizer a vocês o perigo dele se ele for espalhado por aí. Então a Fundação fez com que todos os agentes responsáveis por ele fossem liberados e saíssem em uma caçada para encontrar e conter todos os pães SCPs. Eles mesmos disseram: tirem essas coisas das ruas, guardem em um recipiente o mais rápido possível e prendam eles. Fiquem atentos. Como último aviso, mais da metade das pessoas não são inscritas no canal. E se você gostou desse vídeo e tá a fim de ver novos desse tipo, se inscreve aqui no canal porque eu tenho várias outras séries aqui. Se você não curte muito esses vídeos mais descontraídos, relaxa que eu tenho uma série bem mais focada em SCPs perigosos e assustadores. Aqui tem vídeo pra tudo que é gosto.